capítulo 12 de 1 Coríntios, que o Senhor fale contigo aí. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito do Senhor, né? Então, é através do Espírito do Senhor que você fala: Jesus é o Senhor. Outro espírito não fala isso, não sai da boca de outro espírito isso, né? Daí ele diz: há diferentes tipos de dons, preste atenção. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons diferentes, mas um só Espírito. E preste atenção nisso. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Servimos ao mesmo Senhor. E daí ele diz assim, ó: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. Quer dizer, se você tem um dom, se você está trabalhando num ministério, é tudo proveniente de Deus e é Deus que efetua tudo isso em todos. Daí ele fala assim, ó: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, assim, presta atenção, gente. A manifestação do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, ele vai se manifestar na sua vida, mas com um propósito. E atente-se ao propósito que diz aqui: visando ao bem comum. O Espírito Santo, ele não vai se manifestar na sua vida para o seu próprio proveito, mas ele vai se manifestar para o proveito. Vamos lá. Dei uma mudadinha aqui para só do telefone ver se ele dá uma firmada aí. Aguenta firme, tá? Daí ele vai falar quais são esses dons. Daí ele diz assim, ó: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único Espírito, e ele as distribui individualmente, cada um como quer. Aqui eu quero gastar um tempinho com você aqui para falar aqui com vocês a respeito de cada um. Eu não sei se você já teve oportunidade de estudar sobre isso, mas aqui fala que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Veja aí se o Espírito Santo já te usou com este dom. Lembrando que, como fala no versículo 11, gente, ele diz ali: ele distribui individualmente a cada um como quer. Então, assim, não é se eu quero esse dom, né? O dom é do Espírito Santo e não quer dizer que esse dom te pertença, não. O dom pertence ao Espírito Santo e ele dá a cada um quando quer, da maneira que ele quer, com a finalidade de abençoar a muitos, né? Ele fala com o bem comum de todos, né? Então, assim, puxa vida, talvez a gente possa orar pedindo, podemos orar: Espírito Santo, me usa com esse dom. Às vezes vai precisar, né? Puxa, estou precisando ajudar alguém, você pode orar. Agora, quem vai decidir se vai liberar sobre você esse dom ou não é ele, porque o dom é dele, e se ele achar que aquele momento propício para isso, ele vai fazer na sua vida. Então, quais são? O primeiro que ele diz ali é palavra de sabedoria. E o que é a palavra de sabedoria? Lembrando, gente, que do que é o dons espirituais? São capacidades especiais conferidas ao cristão pelo Espírito Santo, com o propósito de contribuir com o crescimento do corpo de Cristo. Então, assim, não tem outra finalidade a não ser ajudar no crescimento do corpo de Cristo e a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Daí ele fala o primeiro, palavra de sabedoria, que é o quê? É a capacidade de tomar decisões e orientar de acordo com a vontade de Deus. Sabe aquela coisa, puxa vida, nossa, eu tive uma palavra de sabedoria com relação a tal situação e aquilo foi resolvido, né? É capacidade de tomar decisões e orientar de acordo com a vontade de Deus.
Já o segundo dom que fala aqui é palavra de conhecimento, que é um pouquinho diferente da palavra de sabedoria, porque é a capacidade de ter uma compreensão aprofundada de um assunto ou situação espiritual, né? Às vezes acontece isso muito com o pastor, porque ele começa a analisar ali, o Espírito Santo ajuda ele a discernir o que está acontecendo ali, qual que é a situação espiritual que está acontecendo naquele momento. Às vezes a pessoa está falando outra coisa, o pastor ou alguém, né? Eu falei assim, não, mas isso aqui está se tratando disso. Então é uma palavra de conhecimento para aquele momento, tá? Terceiro que ele fala, fé, dom de fé. Puxa, mas todos nós não... Quando fala dom de fé, ele está falando capacidade de confiar em Deus e encorajar outros a fazê-lo independente de circunstância. Sabe aquela pessoa que você, meu Deus do céu, como essa pessoa me encoraja, né? Poxa, às vezes você está passando uma situação delicada, difícil, e o Espírito Santo ali está movendo e encorajando você, não, vai dar certo. Esse é o dom de fé, gente, muito legal. O 4 aqui, dons de curar, que é o quê? É uma capacidade milagrosa de usar o poder curativo de Deus para restabelecer uma pessoa que está doente, ferida ou em sofrimento, tá? Agora sim, lembra assim, eu tenho o dom de curar, eu já ouvi isso. Deus me deu o dom de cura. Não, queridos, o dom não é seu. Você pode ter sido usado em um momento com o dom de cura. E, claro, isso vai gerar testemunhos para a honra e glória do nome do Senhor. Mas lembrando, o dom é do Espírito Santo, ele dá a cada um conforme quer. Versículo 5, né? Poder para operar milagres. O que é isso? É capacidade de executar sinais e maravilhas que autentifiquem a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho. Então, puxa, nossa, aquela pessoa ali orou e um milagre aconteceu na minha vida. Então, por que isso aconteceu? Para glorificar o nome do Senhor. Puxa, mas a pessoa é milagrosa? Não, é o Espírito Santo que é milagroso, tá? Daí fala do dom de profecia, tá? Que é o quê? É a capacidade de transmitir uma mensagem de Deus. Lembrando que o dom de profecia é usado para você abençoar a muitos, gente, tá? Você dá destino, você dando palavras, então capacidade de transmitir uma mensagem de Deus, tá? 7, discernimento de espíritos, também bastante interessante, que é a capacidade de determinar se uma mensagem, pessoa ou acontecimento são verdadeiramente de Deus. Por quê? Né? Tinha lá Jesus identificou, né? O que ficava assim, Jesus, né? E falava em nome de Deus, coisa assim, e ele falou assim, para trás de mim, tá? Então, assim, é um discernimento de espírito. Às vezes, tem uma pessoa falando em nome de Deus e falando, às vezes, até em línguas, tá? E daí, o Espírito Santo pode te dar esse discernimento de espírito para se entender se aquilo mesmo é uma manifestação de Deus ou não, tá? Outro dom, variedade de língua, gente, né? Então, assim, puxa, volta e meia fala assim, puxa, você fala em língua já? Né? Responde aí, você já fala em línguas? Né? Mas olha aqui, o que é o dom de variedade de línguas, tá? É a capacidade de falar uma língua estrangeira da qual não se tem conhecimento, de forma a comunicar com alguém que fale essa língua. E eu quero te dar um exemplo de algo aqui que eu vi acontecer, tá? Tinha uma senhora e de muita oração, e pensa uma pessoa simples, né? Até podemos dizer assim que letramente, até ignorante, assim, por não ter um certo conhecimento, tá? E nesse momento de oração, ela começou a orar e eu ouvi ali nitidamente, orando em espanhol, gente. E aquilo me causou uma certa estranheza. Eu falei assim, meu Deus do céu, uma pessoa que sequer sabe falar o português direito, começou ali a orar, né, fluidamente em espanhol. Gente, aquilo foi tremendo e aquilo me chamou a atenção. O que nós não sabíamos? Que naquele dia, naquele lugar, tinha uma pessoa estrangeira que ouvia justamente nessa língua em espanhol. E o Senhor estava falando com essa pessoa e essa pessoa entendeu. Então, gente, isso existe? Existe, e é um dom do Espírito Santo, tá? Que ele dá, que é o dom de falar em outras línguas de forma a comunicar
alguém que fala essa língua, pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Lembra Pentecostes? Lembra lá em Pentecostes quando eles começaram a orar, começaram a falar, né, em outras línguas, né? E ali estava tendo uma festa, tinha várias pessoas de vários lugares, tá? E daí a palavra fala, se você procurar lá, em Atos, eles começaram a ouvir a palavra do Senhor nas suas próprias línguas. Daí eles falaram assim, meu Deus do céu, quem são esses que estão falando na nossa língua materna? Então, naquele momento foi usado para transmitir a palavra de Deus. Foi um dom ali de variedade de línguas dado no Pentecostes. Depois procura lá e veja sobre isso. E aqui, por último, ele fala de interpretação de línguas, porque assim como ele tem essa questão de falar em variedade de línguas, tem a interpretação, que é o que? Traduzir para a sua própria língua aquilo que alguém está falando em outras línguas, tá? Então, esses são os primeiros dons que fala aqui. Vamos dar continuidade ao texto então. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E aqui eu faço uma pausazinha para falar sobre o que ele está dizendo aqui, queridos. Ele está falando que nós somos vários membros. Eu, você, juntos, né? Formamos vários membros, diferentes sim, mas essenciais para o funcionamento do corpo, que é Cristo, tá? Então, assim, ele fala de membros mais indecorosos, né? Tem real valor, todos têm valor, tá? Você imaginou o seu corpo sem um dedinho do pé? Você já conversou com alguém que teve que amputar um dedinho do pé, gente? Às vezes a gente parece que não percebe a falta que faz, mas diz que a pessoa perde totalmente o equilíbrio do corpo. Um dedinho, se você tirar o menor dedinho do pé ali, isso vai causar um desequilíbrio no corpo, porque é essencial. E às vezes a gente não dá valor, né? Você só dá um valor para uma unha da mão quando você perde uma, quando você dá uma topada, você sabe, meu Deus, como dói. E todo o corpo sofre essa dor, né? A cabeça sofre essa dor, todo o corpo sofre. Então, queridos, nós como corpo de Cristo, nós temos que tomar cuidado e lembrar que, e não se achar melhor do que ninguém, né? Não podemos nos achar melhor do que o outro, porque todos são essenciais. Glória a Deus que tenha lá o dedinho do pé, né? Porque às vezes um pode se achar, não, eu sou a cabeça do corpo. Não, cabeça é Cristo, né? Ah, mas eu sou o braço, olha a utilidade que o braço tem. Puxa, olha a mão, que utilidade a mão tem. Mas um dedinho do pé, tá? Tem real importância, tal quanto a mão, tal quanto o braço. Então, assim, dê valor para as pessoas que caminham com você.
Dê valor para as pessoas que têm caminhado com você no seu ministério, lembrando que tudo era para o proveito do reino de Cristo, para que o evangelho seja manifestado. Então, todos funcionando juntos vão cooperar para que a mensagem do Senhor seja proclamada. E ele termina dizendo assim: ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. É isso que nós precisamos entender. Daí ele fala assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, e depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda. Sim, tem dom de prestar ajuda. Sabe aquela pessoa que está sempre ajudando todo mundo? Gente, é um dom do Espírito Santo na vida dela. Tá? Ela ajuda a pessoa, independente se ela tem condições ou não, possibilidades ou não, ela vai, ajuda e faz. É um dom do Espírito Santo. E os que têm dons de administração, sim, tem dom de administração, gente, né? Que é ali a capacidade de manter as coisas organizadas segundo a vontade de Cristo, tá? E os que falam diversas línguas que nós já comentamos aqui. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, né? E daí ele dá início do próximo capítulo que ele diz: passo agora a mostrar a vocês o caminho ainda mais excelente, que é quando ele vai falar sobre o dom do amor. Mas isso é só para amanhã, no capítulo 3 de Coríntios, capítulo que parece poético, coisa mais linda do mundo, se você entender. Mas eu termino dizendo aqui para vocês, aqui ó, o versículo 31 que diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Eu acho que com essa palavra aqui nós resumimos esse texto dizendo assim: busque com dedicação, quer dizer, tem que se dedicar para buscar os melhores dons. E o Espírito Santo, conforme a hora, o lugar, o momento que ele achar necessário, ele vai derramar sobre a tua vida esse dom específico. Pode ser um dom de cura, um dom de variedade de língua, né? O dom de uma palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. Mas nós precisamos, qual que é a nossa parte? Buscar. Qual foi a última vez que você buscou? Eu acho que cabe você fazer uma oração na sua casa, dizendo: Senhor, Espírito Santo de Deus, me usa com o seu dom a hora que você quiser. Eis-me aqui, eu me coloco vulnerável, né? Você só coloca como instrumento, e quando você encontrar alguém, quando chegar o momento certo, ele vai dizer: vai ser agora, e ele derrama daquela porção, daquele dom sobre a tua vida, para que você possa impactar outras vidas. E isso é maravilhoso. Quando você desfruta disso, você sabe que você é só um vaso de bênção nas mãos do Senhor para ser usado. Só diga para ele: Senhor, me use a hora que o Senhor quiser, lembrando que não é seu, é dele, e é para a honra e glória do nome do Senhor. Quero abençoar a tua vida, que você tenha nós estamos aqui hoje